Na aula passada, nós começamos a falar sobre o processo, né, que vai se desenrolar aí durante o século XVI e início do século XVII, que é a reforma religiosa. A reforma religiosa ela vai partir de dentro da própria Igreja Católica, quando membros da Igreja começam a não se satisfazer com o luxo do clero, com as decisões que a Igreja vem tomando frente a muitos movimentos sociais e na própria forma com que a Igreja vem interferindo, né, na vida das pessoas e não dando apoio às pessoas, e esses membros da Igreja Católica começam a sair, questionar suas ideias e fundar novas visões religiosas, com base ainda no cristianismo, é claro. Fora isso, nós falamos sobre um personagem muito importante que nem é membro da Igreja Católica, John Wycliffe, mas que começou a questionar o porquê que a Igreja Católica deixava de ser igreja em muitos momentos e passava a ser uma instituição totalmente politizada. A aula de hoje vai ser para a gente falar principalmente sobre os três maiores líderes dentro do processo da reforma religiosa. Nós vamos falar hoje de Martinho Lutero, nós vamos falar de João Calvino e nós vamos falar de Henrique VIII. Cada um em seu país e cada um por um motivo diferente vai criar uma nova igreja, com visão cristã ainda, mas com características que atendem às realidades daquele povo e às insatisfações, na verdade, de cada região. Vamos começar com Martinho Lutero, que começa todo esse processo de reforma religiosa, contra-reforma vai ser só depois, que começa todo o processo de reforma religiosa lá na Alemanha. Primeiro vamos chamar a atenção do porquê que Lutero é tão importante para todo o processo de reforma religiosa, tá, gente? Lutero, ele é o primeiro membro da igreja a ir publicamente contra a igreja, falando sobre as necessidades da sua reforma. Isso vai acontecer em 1517, com a publicação das suas 95 teses. E aqui é importante lembrar que a ideia não era romper com a igreja e sair e fundar uma nova visão religiosa. A ideia de Lutero, com o lançamento das 95 teses, era ajudar o cristianismo a voltar para um caminho que era o seu caminho de origem, o caminho de orientar as pessoas e trabalhar em prol do povo. Ele queria que a igreja saísse, né, desse caminho político em que a igreja tinha entrado e exagerado da cobrança de indulgências. Indulgências são essas taxas que a igreja cobrava dos seus fiéis, e que voltasse a ser a igreja católica que ele gostava de seguir. O que vai acontecer é que Tetzel, né, o líder da região onde Lutero congregava, ele começou a cobrar indulgências cada vez mais caras com a ideia de construir a nova catedral da região. As taxas de indulgência começaram a ficar cada vez mais altas. O que acontece é que quem pagava a maior parte dessas taxas justamente eram as pessoas mais pobres e que não eram tão bem aceitas dentro das missas. A gente já falou isso, eu falei isso para vocês no vídeo da aula passada. Revoltado com essa situação, né, Lutero vai escrever suas 95 teses, e é importante lembrar que as 95 teses de Lutero elas não tinham a intenção de romper com a igreja, mas de guiar o cristianismo de volta para aquele caminho que não era politizado, era o caminho da religião, da ajuda ao povo, principalmente o povo mais pobre. As 95 teses elas são muito importantes para todo o processo que vai acontecer, independente de ser a reforma luterana ou a reforma calvinista, porque as 95 teses elas vão guiar todos os processos de reforma. As características dessa reforma são: primeiro ponto, a extinção do celibato e da hierarquia religiosa. Né? Isso a gente sabe que é uma característica das religiões protestantes, que surgem como protestantes e hoje nós chamamos de evangélicas. Os líderes religiosos eles não precisam do celibatário. A manutenção de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. A substituição do latim pela língua alemã nos cultos religiosos, e aqui é importante a gente lembrar que ele estava querendo a substituição do latim pelo alemão, porque esse processo, né, da obra de Lutero acontece na Alemanha, mas depois isso vai influenciar para que a Bíblia seja traduzida para todas as línguas. Outro ponto, a igreja como não fundamental à salvação. Né? Então, a ideia não era estar na igreja, mas a fé, a salvação pela fé.
É lógico que a Igreja Católica não vai gostar nada da publicação das 95 teses de Lutero, vai obrigar ele a ir a público se retratar, coisa que ele não aceita fazer. E então a Igreja expulsa ele, depois ele é julgado e condenado à morte. Só que não para por aí, né? Além disso, as 95 teses de Lutero publicadas despertaram na população alemã um sentimento de revolta contra todo esse sistema de opressão que existia, tanto por parte da igreja quanto por parte da burguesia. Então começa um processo de revolta generalizada por toda a Alemanha. Processo de revolta esse que Lutero não apoia, afinal de contas era a classe burguesa que estava apoiando ele e escondendo ele para ele não ser morto após ele ter sido condenado. Outro revolucionário que começa um outro processo de reforma religiosa, só que dessa vez lá na França, é Jean Calvino, ou John Calvin, como vocês podem encontrar em alguns livros aí, com base nas pesquisas e nos escritos ingleses. Jean Calvin, da França. Inspirado em todo esse processo lá que Lutero começou na Alemanha, ele leva a ideia também de que a igreja francesa tem que se afastar dessa vida luxuosa que ela acabou adotando e se aproximar da igreja primitiva. O ideal de salvação, inclusive pela visão calvinista, é o ideal da predestinação. Obviamente ele acredita na salvação pela fé também, a salvação não estaria ali agregada à estrutura física da igreja. Mas aí as pessoas nasciam predestinadas, né? As pessoas eram escolhidas. Essa ideia do povo escolhido por Deus, que também é uma ideia lá primitiva, né, do surgimento da igreja. As ideias de Calvino agradavam ainda mais a classe dos burgueses do que as ideias de Lutero tinham agradado, e isso tornou ele muito popular, né? O processo do calvinismo se espalha por praticamente toda a Europa, né? Quando chega na Escócia, acaba fundando a igreja presbiteriana, existente até os dias de hoje. Em outras regiões eles eram chamados de huguenotes, agora eu não lembro aonde. Mas, porém, o ponto aqui é dizer que o calvinismo ele acaba se espalhando. São os dois movimentos mais populares, o calvinismo e o luteranismo. Como eu falei para vocês, os ideais tanto do luteranismo quanto do calvinismo, eles agradaram muito a classe burguesa, porque tinha aquela visão da igreja, a gente falou isso na aula passada, eu só vou chamar a atenção de vocês para isso. Tinha aquela visão da igreja que acabava amarrando, não permitia que a classe burguesa crescesse, porque eles pregavam muito a questão da avareza, né, da usura e dos valores mínimos, questão valores financeiros eu estou falando. Porém, a igreja não seguia os mesmos valores. Então, já na Inglaterra, né, o processo começa em 1534, através do Ato de Supremacia, assinado pelo rei Henrique VIII. Sim, quem vai levar à frente aí a discussão lá na Inglaterra é o rei, mas por interesses pessoais. A Igreja Católica, além de estar aí cheia de conflitos financeiros com Henrique VIII lá na Inglaterra, não permitia a separação dele. A Igreja Católica não permite separação até os dias de hoje, ela condena a separação. Porém, Henrique VIII tinha interesse de separar da esposa Catarina de Aragão, que já estava ali com seus 43 anos, para casar com sua amante Ana Bolena, na esperança de ter um herdeiro homem para o trono. E sim, é por causa deste movimento que ele vai ali começar todo um processo de desligamento da Igreja Católica na Inglaterra. Primeiro ele busca o apoio da Igreja, como ele não consegue, e aí vem o Ato de Supremacia. A situação se torna bem mais tensa, né? A Igreja Católica acaba também sendo perseguida, não somente perseguindo. Vale lembrar que tanto Lutero quanto Calvino foram perseguidos pela Igreja Católica quando começaram seu movimento, né? Eles e seus seguidores, mas na Inglaterra o rei Henrique VIII, né, que já tinha essa característica aí, ele também vai perseguir a Igreja Católica, ele confisca os bens da igreja, ele expulsa o clero da Inglaterra, e até as pessoas que são cristãs na Inglaterra começam a ser perseguidas por outros membros da sociedade. Na Inglaterra o processo vai ser muito mais tenso, né, como a gente consegue ver aí, e vai até dar acesso para um outro movimento que a gente não vai estudar por enquanto, mas que é a Revolução Puritana, né? Tipo, não tem a ver diretamente com a Revolução Puritana, mas estará ligado um pouco mais para frente. E a nossa aula termina por aqui. O próximo conteúdo que a gente vai ter é a Contra-Reforma, o que a Igreja Católica vai fazer para barrar esse monte de gente com ideais contra a Igreja Católica e o luxo que a Igreja Católica está ostentando. Contra-Reforma, né, é o conteúdo da nossa próxima aula.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui os seus comentários. Eu volto para tirar a dúvida de vocês. E é isso. Tchau. Até a próxima aula.